A Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando a nossa programação aqui na Rádio Sintel. Uma boa tarde para você, muito obrigado pela sintonia, pela audiência. O Sintel DF e a Universidade Unip firmaram um convênio para a realização de várias palestras de orientação sobre nutrição. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui na Rádio Sintel com a nutricionista e professora da Unip, Larissa Beatrice Granciero Barbosa. Isso mesmo. Tudo bem, professora? Tudo Como bem, vai? tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa, para esse papo muito importante, viu? Vai participar dessa entrevista também o diretor do Sintel DF, Geraldo Estevam Coan. Tudo bem, Coan? Tudo bom, Edivaldo? Boa tarde aos ouvintes, aos nossos seguidores no Facebook. Acompanhe a gente porque nós vamos tratar de assunto muito importante, que é sobre a nossa alimentação. Perfeito. Aqui na minha frente, Walter Machado. Foi presidente do Sintel DF, né? Hoje está na coordenação da comissão de aposentados aqui do Sintel DF, ou seja, se aposentou, mas continuou na luta. Tudo bem, Walter? Boa tarde. Como colaborador. Boa tarde. É um prazer estar mais num evento que cuida da saúde das pessoas e principalmente dos idosos. Que é necessário que, com uma certa idade, ou então desde antes, a gente tenha preocupação com a alimentação. Principalmente no Brasil, que não tem muita fiscalização nos produtos industriais e alimentares. É tanto que nós estamos comendo produtos livremente de origem transgênica. Então, essa é a ideia, a gente proteger, nos proteger e proteger a saúde dos outros. Perfeito. Professora Larissa, a gente é o que come, Verdade. do ponto de vista físico. Com certeza. A alimentação ela faz parte da constituição do ser humano desde sempre e a gente tem passado por um período que a gente diz chamado transição nutricional. Então ali na época, né, num tempo não muito longe, não existiam essa grande industrialização, essa grande quantidade de alimentos industrializados. Então as pessoas tinham o consumo de alimentos melhores, mais saudáveis, né, livres de tantos aditivos, e hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de alimentos industrializados e isso tem modificado muito a saúde da população. Professora, como surgiu a ideia? E aí os outros podem, né, os outros convidados aqui, o Walter e o Coan, podem participar dessa. Como surgiu essa ideia de se firmar essa espécie de convênio ou esse projeto piloto, como a senhora acabou de me falar, para dar essas palestras de orientação à alimentação saudável? Eu posso começar? Pode começar. Pode, vamos lá. Foi uma visita que nós fizemos lá na Unip, para participação talvez de um evento que fosse realizado lá na Unip, e entramos em contato com o professor Dias, que ele não é o reitor daqui, ele é o responsável, o professor responsável pelo campus aqui da Unip. E depois da conversa que a gente teve com ele, ele pegou e foi mostrar para a gente as dependências da universidade, e ele pegou e estava explicando que a Unip ela não é só universidade, ela também tem um atendimento à população, uma coisa social. E ele mostrou as dependências, e aí a gente estava falando, até bom aqui, porque tem atendimento odontológico, tem fisioterapeuta, nutricionista. E aí ficou nesse papo, como a gente já tem um convênio, né, com a Faculdade Unip, que é para desconto para os associados, para os cursos lá da Unip. Aí eu falei assim, interessante a gente ver isso aí, porque a gente pode até pedir a permissão a ele se a gente poderia divulgar isso aqui. Ele falou que no momento ele vai passar a gente divulgar o que a Unip oferece para a população, né, de graça. Aí quando foi no outro dia, aí eu recebi um telefonema da professora Larissa, ela se identificou e propôs a gente uma parceria para a gente ver sobre nutrição.
Aí a gente gostou, eu falei com o Walter, não foi o Walter, e a gente, o Walter também Exatamente. se inteirou, agora ela pode complementar isso aí. Então a gente achou interessante, e aí nós estamos aqui agora com ela para a gente colocar isso em prática. Tanto para o Walter estar falando para os aposentados, as pessoas já com mais jovens, mais vividos, né? E também os jovens que estão entrando no mercado hoje, pessoas que estão aí com sobrepeso ou problema alimentar. Então nós estamos aqui, a professora vai complementar sobre... E aí surgiu a ideia. Sim, E na hoje verdade, nós já estamos tratando aqui de uma coisa já que praticamente vai acontecer. logo né? que eu contatei o Geraldo foi justamente para a gente avaliar a possibilidade de fazer essa parceria, porque eu sou professora do estágio de saúde pública, então em saúde pública a gente trata grupos de pessoas. E aqui se tratando de um sindicato, né, imaginei que seria possível a gente firmar essa parceria e deu super certo. Espero que seja um projeto de sucesso. A proposta é fazer uma avaliação, né, das pessoas que estiverem participando ali no dia da palestra, e em seguida de uma palestra, cada semana a gente vai ter 2 temas diferentes para cada palestra, e justamente para falar um pouco sobre alimentação, nutrição, né, retirar algumas ideias que são erradas, alguns mitos sobre a alimentação, então de maneira geral, tanto para os associados ativos quanto os associados aposentados também. E as pessoas ativos e também os trabalhadores que foram demitidos e quiserem participar, Também. a gente já vai depois divulgar a agenda, aquele boletim que a gente vai divulgar a agenda, eles podem participar também. Então, Sim. vai ser aberto tanto para os ativos, aposentados ativos, os trabalhadores que estão ativos, e também os demitidos que quiserem participar. Perfeito. A professora Sara falou da questão de fazer uma avaliação. Como é que quais são os passos, né? Quais são as etapas de uma orientação saudável? Não é a gente ir no Google, digitar lá qual o meu peso ideal, aí você coloca a sua altura, e aí já sai dali com a receita achando que está correto. É como se existisse fórmula mágica, né? Perfeito. Quais são as etapas assim? Na verdade, assim, o nosso atendimento ele é focado em grupos de pessoas. Então, a gente vai fazer um atendimento mais simples. A gente vai avaliar o peso do paciente, a altura, vai fazer algumas medidas, né, do corporais para identificar ali algum parâmetro de percentual de gordura corporal, que é um indicador de doenças, né, doenças cardiovasculares principalmente. E vai avaliar rapidamente sobre a parte alimentar desse paciente, o que ele geralmente costuma consumir, quais são os erros mais encontrados na alimentação, para a gente poder fazer uma intervenção. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa conhecer o público. Que a gente Essas perguntas a senhora faz na hora ali. Isso, na hora. A gente tem uma ficha simples, né, de avaliação, então, para o atendimento correr mais rápido, então os alunos vão fazer essa avaliação desses associados para que a gente conheça a população e trabalhe ali voltado para os problemas que a gente encontra. Digamos que na palestra tem 20 pessoas. É possível fazer um diagnóstico já nessa... Qual é o tempo de duração da palestra? A gente não determinou um tempo, assim, eu determinei um tempo de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia para tudo. Perfeito. Mas, então, dependendo da tempo... quantidade de pessoas, cada pessoa vai ficar ali 5 minutos fazendo um atendimento. E aí depois a gente partiria para a palestra uns 40 minutos e abriria para as perguntas, porque sempre surgem muitas dúvidas. E no final a pessoa sai com a orientação correta. Com as orientações, sim. Perfeito. E caso surja algum problema assim que talvez não seja... Foi diagnosticado que não possa ser feito aqui. Como que seria isso aí? Teria um acompanhamento? Como que seria? Sim. Nossa universidade ela tem o atendimento nutricional lá, temos um ambulatório de nutrição também a serviço da comunidade. Então a gente pegaria os dados dessa pessoa, levaria para lá e eles entrariam em contato para marcar uma consulta e fazer um acompanhamento mensal, cada 2 meses, depende ali do diagnóstico que ele vai ter. Digamos que a pessoa tem, por exemplo, pressão alta e diabetes, que é, de uma maneira geral, né, Walter? Nessa nossa idade, nessa nossa turma, gente que tem esse tipo de são doenças, diagnóstico mais frequente, né? Pressão alta e diabetes. Né? São doenças que a gente chama de persistentes, né? Quer dizer, que elas são né? inerentes à idade, né? Persistente? Persistente. Gostei. Então, elas são inerentes já à idade. Uhum. Então, justamente pela forma de alimentação que você teve, que te origina. Isso, então, até pela hereditariedade, né?
Passa de pai para filho. exato. Mas se você... São doenças que você tem que ter. Normalmente é uma atenção. E qual é a atenção? É justamente a alimentação, é a quantidade de sal, é a quantidade de açúcar, é a quantidade de gordura animal ou alimentar, que aí já tem um nome. Um geriatra, eu fui assistir uma palestra de um geriatra em função justamente desse trabalho que a gente coordena aqui dos idosos, e ele dizia, gente, a gordura, ela tem várias origens. Quando ela é no estômago, é uma origem. Quando ela é nos braços, ela é outra origem. Quando ela é no glúteo, é outra origem. Eu, por exemplo, isso para mim foi uma novidade. Mas ela, digo, tudo isso é alimentar. E em função de deficiência já causada pelo organismo, que você, devido à alimentação, você já adquiriu alguma deficiência nos teus, nas tuas células, né? E então as gorduras são praticamente direcionadas em função daquela má alimentação que tu teve por causa do mau funcionamento de algum órgão, tá? Que está dentro do teu corpo. E para tu recuperar disso, tu tem que rever ou melhorar aquilo que tu põe na boca. Perfeito. Tá vendo? Ele não tem informação em nutrição, mas Olha, tá sabendo bem. tem muitas informações. Muitas. Doutora Larissa, o brasileiro, e aí eu digo o jovem, o adolescente, o adulto e o idoso, essas pessoas estão se alimentando bem? Não. Eu imagino que a senhora no restaurante ou nas casas, nas visitas, presta muita atenção nisso, né? Deve imaginar que... Não, mas assim, nem precisa uma observação, né? Se você abrir os últimos estudos, os estudos de população, eles mostram que o brasileiro ele come 3 vezes maior a quantidade de sal, né? Mais de 15% da quantidade de açúcar permitida, o que a Organização Mundial de Saúde prega pra gente 10% no máximo de açúcar, de adição, coisas que a gente pode deixar de consumir. O brasileiro come mais de 15%, então tá bem acima do que é colocado pra gente como saudável. Além disso, a gente tem um alto consumo de alimentos transgênicos e de gordura trans também, né? Então muita gente às vezes fica meio perdida em relação a isso. Alimentos transgênicos foram aqueles geneticamente modificados no laboratório e eles têm ali uma maior durabilidade, né? Eles são modificados para que o produtor consiga produzir mais em maior escala, sem perda daquilo, né? Mas assim, como que isso é feito? Será que isso é benéfico para as pessoas? E isso ainda não está muito bem esclarecido, então a gente não sabe quais serão as consequências disso a longo prazo, né? E já a gordura trans é um tipo de gordura utilizada pela indústria para deixar o alimento também mais palatável, fazer a maior durabilidade do alimento. Então, assim, praticamente os alimentos industrializados têm gordura trans. E o mais impressionante é que se você pegar um pacote de biscoito, um pacote de salgadinho, tá lá escrito 0 trans. E aí você se pergunta, poxa, mas como é que ela diz que tem se no pacote diz que não tem? Mas se você prestar bem atenção, uma coisa que as pessoas não fazem é olhar a porção. Então, se você pega um pacote de biscoito, quantos biscoitos vem no pacote? Não sei, 20, 30 biscoitos. Mas aí quando você vai olhar lá no rótulo, a porção é de 2. E aí você que come meio pacote de biscoito, um pacote de biscoito inteiro, você vai consumir muita gordura trans, além de outras coisas. Então, é muita desinformação que se gera, muita confusão que tem em relação a isso. Então, é justamente nesses pontos que a gente vai abordar, assim, da instrução das pessoas, né, sobre o que procurar, o que é melhor. Perfeito. Professora Larissa, somente um questionamento. Alimentação, no caso de uma dieta, existe por parte da senhora proibição? Vamos supor, não como, tá pessoal, pelo amor de Deus. De manhã 3 pães. Aí vai no nutricionista e ele fala assim, ó, você está proibido de comer pão, você não pode comer 3 pães, só um. Como que funciona isso aí?
Assim, o nutricionista, o dever dele é melhorar a qualidade da alimentação. Então, isso não significa restrição de alimentos, significa melhora mesmo da quantidade, da qualidade. Então, o indivíduo que come 3 pães, será que dá pra gente modificar isso? Trocar, deixar um pão só, talvez um pão que tenha um pouquinho mais de fibras, como o pão integral, né? Talvez trocar ali alguma outra coisa que ele coloca com uma grande quantidade de açúcar por menos açúcar, ou trocar, né? Trocar um alimento industrializado, um suco, né, desses artificiais de caixinha por um suco natural. Então, assim, são pequenas modificações que fazem muita diferença na saúde das pessoas. E a gente não está visando proibição, né? Então, a gente sabe que tudo que é proibido se torna muito visado. A pessoa que fica proibida de comer, de repente, aquele alimento virou... cobiçado. Isso, cobiçadíssimo. Ela nem gostava tanto, mas a partir do momento que foi proibido, ela quer aquilo, né? Então, assim, não é com isso que a gente trabalha. A gente trabalha mesmo com melhores adaptações da alimentação, para que a pessoa consiga fazer isso e fazer com que isso se torne um estilo de vida. Não seja um sofrimento. Dieta não tem que ser um sofrimento, tem que ser uma coisa boa, saudável, prazerosa, e isso pode ser feito. Perfeito. Mas a gente nota que nós não temos preocupação com a nossa saúde, com o nosso corpo. Porque a gente tem leitura, por exemplo, principalmente quem é alfabetizado tem o acesso à leitura. Eu outro dia estava olhando que se você tomar um copo de refrigerante todo dia, entende? Quando é no final do ano, está na internet, você engorda 10 quilos. Quer dizer... É verdade isso? Assim... Isso eu vi na internet. Eu fiquei pasmo, porque eu já não gosto de refrigerante. Eu prefiro uma cachaça, um uísque, do que tomar um refrigerante ou uma cerveja. A outra coisa, tem esse moço que eu não estou lembrando o nome, que justamente é um cardiologista, que é famoso no Brasil. Ele faz um parâmetro. Olha, um leite, você tira do peito da vaca, eu que nasci na fazenda. Laí Ribeiro. Tira o leite da vaca, se não ferver, não botar na geladeira, no outro dia ele está azedo. Aí se você tem numa caixa, ele fica 3 anos numa caixa. Cara... Sem contar o período que ele vence, vai lá e faz... Exatamente. Eu digo que ele vem com ano, mas daqui a pouco ele reforça e tal, não sei o quê. E a gente vê a população com essa informação sair com um monte de caixa de leite do supermercado. Quer dizer, primeiro é prático, né? Porque ele guarda lá, entende? Quando abre e põe na geladeira. O leite de gado da vaca, você tem que ferver e acondicioná-lo. Quer dizer, e a gente tem essas informações. Mas qual é o lar hoje que não tem uma caixa de leite dando para o seu filho, tomando, dando para o seu idoso? Isso ao meu ver, é justamente contra a saúde do ser humano. Entende? Doutora Larissa, a gente falou na questão do leite, eu lembro que tem muitas pessoas que têm intolerância ao leite, lactose. Será que já não são consequências de um passado aí? Na verdade, a intolerância à lactose é o açúcar que contém dentro do leite. Né? Então, assim, quando a gente é criança, a gente produz a enzima que vai degradar essa lactose, que é chamada de lactase. E a partir do momento que a gente cresce, vira adulto e envelhece, a gente vai reduzindo a produção dessa enzima. Então, às vezes, quando a gente é criança, a gente toma leite tranquilo. E quando a gente cresce, a quantidade que a gente tomava na infância vai nos fazer um pouco mal. Né? Nesse caso, então, essa quantidade deve ser menor, não totalmente retirada. Então, por exemplo, algumas pessoas elas conseguem sentir onde, né? Então, quanto de leite você pode tomar? Todo dia eu tomo de manhã meia xícara de café com leite, não me faz mal. Mas se eu tomar 2, 3 xícaras, eu vou passar mal. Né? Então, está relacionado à lactose, ao açúcar do leite. Mas isso se você tomar o leite, tanto aquele leite da vaca, aquele cru, né, que a gente tira lá da fazenda, ou o leite de caixinha, de saquinho, tanto faz, eles vão ter lactose igual. Tá certo. O importante é passar também a observar a reação do organismo da gente diante de alguns alimentos, né? Que às vezes está fazendo mal e você não tem a
a curiosidade de perceber, o dia que eu tomo leite eu me sinto um pouco mal, o dia que eu não tomo eu Exatamente. sinto melhor e tal. Outra observação que eu tive também numa palestra do geriatra foi que ele fez um círculo, né? Aí repartiu o círculo em 4 partes. Aí, isso aqui é vegetais, isso aqui é carne, isso aqui é grãos, isso aqui é legumes e verdura. Aham. Aí ele chegava nos cereais, ou grãos, né? Ele disse, isso aqui você tem que dividir, arroz, ver que tipo de arroz, entende? Aí vem os grãos, que a gente, não estou lembrando o nome, lentilha, grão de bico e tal, mas você tem que ter um controle sobre isso. Você não pode chegar, por exemplo, tem gente que o arroz, ele... Não, maranhense de um modo geral. Né? Nós maranhenses... Eu e o Walter, nós somos do Maranhão. Então o maranhense, de uma maneira geral, ele come muito arroz. Arroz e feijão. E Né? feijão, né? Então, quando ele fez isso, aí quando chegou na carne, ele disse aqui, você tem o peixe, você tem a carne, você tem a ovelha, você tem, nós chamamos bode, né? E tal. Aí ele foi dizendo que as carnes menos agressivas, a do bode é a menos agressiva, por incrível que pareça, e peixe, frango. Aí disse, mas isso você não pode comer meio quilo de carne, 1 quilo de carne. Você tem que limitar. E como é que você limita o peixe? Põe na palma da sua mão. O que couber aqui dentro, você se alimenta. Aí ele foi para os legumes. Os legumes, olha, aqui são verduras e folhas, né? Folhagem. Isso aqui, aí eles dividiam ao meio aqui, né? Isso aqui você põe legumes e aqui você põe as folhagens. E você raciona isso dentro, que você terá sempre uma alimentação saudável. Entende? Aí ainda disse, a bebida. Por exemplo, o homem toma 2 cervejas Tinha que e chegar meia na por cerveja, dia. né, doutor Alice? A mulher 1,5 por causa da testosterona. O nome é assim, Testosterona. testosterona. Mais ou menos o vinho. O vinho, se você tomar um cálice por dia e tal, ele te alimenta, ele não te prejudica. Mas se você exceder, todo excesso disso aqui, do alimento e da bebida, eles são prejudicial à tua saúde. E às vezes a gente senta num bar, toma 10 cervejas. Ainda pede uma carninha de sol. Uma carninha de sol, frita, né? quer dizer, Torresminho. torresmo, quer dizer. Então, nós somos assim, uns desleixados, né, para dizer a verdade. Perfeito. E qual é a intenção nossa? É chamar a atenção, principalmente, porque quando a gente chega na idade de, como no meu caso, 76 anos, você tem que ter cuidado com a sua alimentação, porque qualquer deslize dela, ela pode te penalizar. Você já está no declínio, né? Quer dizer, você ainda ajuda a apressar esse declínio. Então, é melhor que você tenha cuidado, e a gente entende que é avisando, lutando com essas pessoas para cuidar de forma melhor da sua saúde, do seu bem-estar, da sua alegria, ele tenha uma sobrevida de vida. Isso é importante. Juan, Antes de você falar, deixa eu só mandar uma pessoal que está acompanhando aqui, Juan. Eu quero mandar um abraço para o Carlos Barbosa, que está acompanhando a gente lá em São Paulo. Alô, Carlos, obrigado aí pela sintonia. Um abraço, Carlos. Um abração aí. Presta atenção que nós estamos lutando aí essas dicas talvez serão para você, viu, Carlos? Um grande abraço para você. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, daqui a pouco eu mando mais um alô aqui para a turma que está acompanhando. Sim, Juan. Em cima disso que você está falando, antes de você chegar, nós estamos conversando aqui em off, e a professora ela colocou aqui um ponto muito importante. Não existem fórmulas mirabolantes para emagrecimento, né? Milagrosas. Ela pegou, aí nós estávamos conversando, ela pegou e falou assim, você não... depois ela vai até explicar melhor. Vou supor, você sai de casa de manhã, eu não posso passar uma dieta para você
sendo que durante o dia você não vai ter acesso de ter aquela alimentação. Só poderia explicar isso pra gente? Perfeito, isso é importante. Uma das coisas que a gente considera ao realizar um plano alimentar para um paciente são as condições de vida dele, né? Então, se é uma pessoa que sai de casa às 5 horas da manhã, né, pega ônibus, vai trabalhar, vai para a faculdade, enfim, das atividades que ela faz no dia, como que eu posso encaixar uma alimentação saudável dentro da rotina dela? Então, eu preciso saber exatamente onde ela vai estar, os horários que ela vai estar, quais são as condições de alimentação dela, se ela come fora, se é em restaurante, se ela tem possibilidade de levar alguma coisa de casa, né? Então, geralmente, a gente orienta, gente, não saia de casa sem sua lancheira. Então, é essencial. Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que falar. Por quê? Você sai de casa desprevenido, você está sujeito a comer qualquer coisa na rua, né? Então, para primeiro local que tiver salgadinhos, coxinhas, refrigerante, coisas fáceis e que você encontra em qualquer padaria, em qualquer lanchonete. Tentadoras, né? Fáceis e tentadoras, né? Então, na primeira vontade que você tiver, na primeira fome, né, que você tiver, você vai consumir isso. Agora, se você tiver ali com pelo menos os seus lanches, os seus pequenos lanches já organizados, isso já facilita muito a vida. E quando eu falo em organização, não se trata só da organização do dia. Né? Muitas vezes a gente organiza justamente para a semana. Então a gente tem tempo mais livre no final de semana, a gente consegue trabalhar isso melhor, né? Então às vezes fazer um alimento, deixar ele ali pré-pronto, congelado, porque facilita no dia a dia. Muitas vezes a gente reclama, porque eu como um alimento fácil, um macarrão instantâneo à noite, porque é fácil. Eu coloco ele na água fervendo, 3 minutos está pronto, jogo aquele temperinho e eu já tenho uma refeição. Aquilo ali é um péssimo alimento. Veneno. Mas é um dos piores alimentos que a gente tem. E o consumo dele é muito alto pela população. Né? E sem saber o que é aquilo. Então ele é um macarrão, para ele cozinhar naquela velocidade, ele é um macarrão pré-frito. Então por isso que ele tem aquela cocção tão rápida. Né? Então assim, o que eu poderia fazer para deixar ali num esquema ali pré-pronto, para quando a pessoa chegar em casa com fome, cansada, né, sem querer pensar muito no que comer, o que ela poderia fazer? Se ela já tivesse deixado alguma coisa pronta, né? Então facilita ali na hora dela escolher. Então depende disso também. Tem outra coisa. O idoso, isso tudo é palestra geriátrica. Não entendo nada. Especialista não, mas... Não. O geriatra. O senhor está seguindo a orientação do seu médico, né? Sim, claro. Normalmente você, quando chega na idade idosa, você menos tem vontade de tomar água. Então, o médico ele recomenda que você programe o horário da sua água, porque a água é um fator principal para a sua saúde se manter bem, ou saudável, vamos dizer assim. Porque você, com a ausência de água, você já começa a ter problema de rins, ter problema na uretra, ter problema em vários órgãos do intestino. E se você, porque além de você não sentir a sede, você tem a preguiça de fazer o ato de beber. Então, recomenda, dentro dessa situação, que você faça uma programação de tomar água. Precisa tomar um litro de água, mas não tal hora temos que tomar água. Principalmente nós idosos, porque praticamente nosso corpo é 100% de água, professora. É mais de 90% de água. Exatamente. Então a gente tem... qualquer deficiência disso está prejudicando um órgão vital do nosso corpo. E isso são situações assim que nem a família às vezes não tem esse cuidado. Presta atenção. O cuidador também não entende. Uma criança, de vez em quando você não força, que a criança também não tem sede, mas vamos tomar água, entende? É justamente agora, para... criança e às vezes a gente mesmo, né? Se tiver um suquinho com açúcar, é mais... Esse né? que é o péssimo. Fácil, né, de tomar, mais mais gostoso, o sabor, né? Muitas pessoas, elas optam por bebidas açucaradas justamente pelo sabor, né? A água tão sem graça, né? Só que assim, imagina a gente aqui num calor de Brasília, a umidade ali 15%, é impossível ficar sem se hidratar o tempo todo. Então a dica que eu dou é garrafinha. Não ande sem a sua, tenha na mesa, porque facilita muito. Porque entre ficar levantando,
toda hora, preenche você o vendo a copo. garrafinha aqui no canto, você Isso, tem mais cuidado. exatamente. E você consegue quantificar. Então, Aham. as garrafinhas geralmente têm 500 ml. Então, assim, a gente faz um cálculo médio de 30 ml por quilo de peso. Você pega o seu peso, multiplica por 30, você tem o valor, quantidade de água que você precisa no dia. Então, aí já fica... Professor, Professora, eu só queria pedir a só- professora para virar um pouquinho, porque tem os nossos internautas querendo ver a imagem, o rosto da professora. Puxa a cadeira Tá. pra Nós cá. estamos aqui ao vivo, né, professor? Isso, Aí, tá. perfeito, Entendeu? tá ótimo, tá Ótimo. ótimo. Professora, é somente um questionamento. Eu não tomo café, não é o meu caso. Eu não tomo café, não lancho pela manhã, não lancho à tarde, não janto, mas na hora do almoço, aquela pratada. Como funciona Sou isso? testemunha disso. né? Não, mas eu tô agora de volta, graças a Deus eu tô maneirando. Você reduziu agora. Já eu... Muito bom. já fui 2019 é muito- diferente. Graças a Deus. Não, já tem algum tempo já que a Legal. gente vai chegando numa idade, né, Walter? Tem que tomar na cuidado. verdade, Não é nem sim. cuidado, o Quanto próprio, mais tempo- próprio organismo ele É. já vai também ajudando a gente a se educar um pouquinho mais. Quanto mais tempo a gente passa em jejum, sem se alimentar, obviamente a gente vai ter muito mais fome na seguinte refeição, né? Mas o que eu particularmente oriento enquanto nutricionista não é a conduta de todos, mas é como eu gosto de trabalhar, dividir as refeições várias vezes ao dia. Ah, mas eu não tenho fome, eu não tenho apetite pela manhã. É hábito. A partir do momento que você começa a fazer, você vai começar a sentir falta disso. Exato. Então, se habitue a acordar. Não precisa comer imediatamente ali no momento, mas tente ali um tempo depois, 1 hora depois, fazer uma refeição, para justamente chegar na hora que você faz as refeições mesmo, né, o almoço, o jantar, por exemplo, você não tá com uma fome enorme. Porque isso não é legal, né? Você consome uma grande quantidade de alimento em 1 ou 2 refeições e nas outras você fica ali em jejum. Isso pode ser prejudicial para o seu estômago, para o bom funcionamento do seu organismo. Não, veja só. Peraí, acho que a gente tem que ter um prazo aqui, porque a gente não vai fazer todas as perguntas. Não, eu não vou. Não, sabe por quê? Porque nós queremos que os trabalhadores eles venham e participem aqui conosco Correto. dessa você vai Das poder fazer a palestras, pergunta, né? mas não vou fazer 100% das Não, perguntas. não. Vai participarem porque ela vai estar aqui conosco, tá? E todas as atividades que foram feitas aqui, viu, Edivaldo, vão ser de graça. Ela Sim. foi uma parceria que o sindicato fez com a professora, né? E o Walter, que é o responsável pelos aposentados, foi uma parceria que nós fizemos junto com a Unip e a professora. E não vai ter gasto nenhum para o trabalhador, nem para o sindicato. Então nós queremos que realmente, o intuito disso aqui é para ajudar uma boa alimentação para todos os trabalhadores, independente de ser jovem ou um pouquinho mais experiente, para que nós tenhamos uma vida saudável, com boa alimentação, dentro do limite das possibilidades financeiras e também do tempo e já que está nesse ponto, qual é como o trabalhador deve fazer para se inscrever nessas palestras? Ele entra em contato com a comissão, é isso, Walter? A gente vai depois, a gente pode até ver isso aí, porque A gente vai passar por um boletim também. nós vamos colocar, liga e diz que quer participar. Nós vamos dar o calendário. Temos os temas, sim. Posso falar? Pode falar. A gente já acertou, a professora já até mandou um cronograma aqui das palestras. São 5 Vamos começar hoje a gente está tendo essa entrevista aqui, esse bate-papo com a professora, justamente isso, para a gente mostrar aos trabalhadores o que nós vamos fazer. E ela mandou já um cronograma que o dia 6/11, aí qual horário? Seria pela manhã ou à tarde? À tarde. Todos à tarde. Todos à tarde, a partir Todos de à 14 tarde, horas. isso. Então, dia 11, Dia 6. Dia Boa. 6, Reeducação. reeducação alimentar. Sim. Depois, aí vai ter palestra e ela já vai fazer o atendimento. Sim. Né? Dia 9, dietas da moda. Sim. Dia 13, Essa aí eu gostei, para aí, calma aí. Qual é essa dieta da moda, professor? Então, na verdade, são várias dietas da moda, né? Então, sempre se fala, dietas alto carboidrato, né? Ou então baixo carboidrato, alto lipídio, Proteína. jejum intermitente, dieta da proteína. Será que essas dietas funcionam? Quais são os embasamentos científicos? Quais são as melhores que a gente observa? Todas as pessoas podem fazer? Essas dietas que a gente vê em revistas, em redes sociais, na internet, que está muito
aberta, ampla para as pessoas, então a gente vai esclarecer algumas dúvidas em relação a isso. Perfeito. Dia 13, alimentação no diabetes tipo 2. Existe a possibilidade, mesmo com alimentação, a gente diminuir o diabetes? Sim, existe. Aliás, a alimentação ela é primordial para o paciente diabético. Mais do que a medicação, ela é assim, essencial. Porque somente com a alimentação você consegue regular ali a secreção da insulina, melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar a quantidade de glicose no sangue desse paciente. Então, ela é essencial. E sim, né, a doença ela não tem cura, mas com o controle correto o paciente vive muito bem. E com com qualidade de vida e comendo coisas boas e saudáveis. Com a alimentação de diabetes existe a possibilidade do paciente que tenha diabetes ele usar insulina, ele substituir a insulina pela alimentação? Na verdade, é muito difícil, porque o que acontece? A insulina ela é um hormônio onde ela vai captar a glicose que está no sangue, que veio da alimentação, e vai levar essa glicose para dentro das células. Então, assim, o que a gente consegue melhorar? Reduzir a quantidade de medicação. Isso a gente consegue, isso. Mas assim, como a insulina ela depende da produção do pâncreas, o pâncreas desse paciente diabético ele já está um pouco lesionado, então ele não consegue produzir tanta insulina assim. Então talvez a gente não consiga retirar a insulina, mas a gente consegue reduzir e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Dia 16, o que é comida de verdade? Sim, quando a gente fala em comida de verdade, a gente está falando em alimentação de verdade. Então, retirando mesmo os industrializados, como que a gente pode fazer a diferença disso? Estou no supermercado, como que eu vou escolher? Por onde eu começo? O que eu tenho que observar nos rótulos, né, para ver o que é um alimento de verdade ou não? Porque os rótulos, eles são assim, terríveis. Chamativos. Atraentes. Enganadores. Né? Então a indústria ela faz de tudo pra gente adquirir o produto. Até a cor. Tudo. E dia 20, recomendação alimentar na hipertensão. Sim, a hipertensão também, juntamente com o diabetes, são as duas doenças mais prevalentes na população. Né? Então, das doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala, são as duas doenças mais prevalentes. Então, tem que falar. Não Aliás, tem como. no caso da hipertensão, tem uma pesquisa recente que foi publicada dizendo do quanto essa doença está matando pessoas. Né? Aqui no Distrito Federal. Principalmente por causa do desleixo, da falta de cuidado. Perfeito. Gente, pessoas novas, né? Novas de 30 anos, outras menos do que isso, já com pressão alta. Mas é por conta justamente dessa alimentação inadequada desde o início da vida. Né? Então, imagine que você começou a se alimentar quando sua mãe começou a fornecer alimento para você tinha 6, 7 meses. Então, olha o tempo de vida que você teve para se alimentar. Então, o seu corpo, o nosso corpo, ele é consequência do que a gente vem adquirindo ali ao longo dos anos. Então, às vezes, quando a gente é jovem, a gente não sente os efeitos daquela má alimentação. Tá vendo aí, Michel? Mas esses efeitos cumulativos, Michel? Michel é o nosso exemplo aqui. Ó. Esses efeitos, eles são cumulativos. Então, a pessoa às vezes fala assim, mas quando eu era jovem não tinha nada. Mas porque o corpo dava conta daquela carga de açúcar, daquela carga de industrializados, agora não dá mais conta. Professora, pode falar. Uma coisinha que veio aqui. Porque esses dois aqui gostam muito disso. Uma comidinha caipira, um frango que veio lá da roça e tal. Essa prática, ela ajuda numa alimentação saudável, por exemplo, trazer as frutas, verduras sem agrotóxicos, Com certeza. O frango caipira. Com certeza. Não é, Walter? Ajuda nessa alimentação. Quando a gente for falar de comida de verdade, a gente vai entrar nesse ponto também, né? Então não basta ser somente de verdade, ser aquela coisa que a gente consegue retirar da terra e comer. Tem que ser uma coisa livre, né, de contaminantes, de agrotóxicos. Então, isso também faz diferença na nossa saúde. O que muitas pessoas reclamam é do preço, né? Então, se você for no mercado, com certeza o preço dele vai ser mais alto. Mas a gente tem as opções das feiras livres. Sim. Né? Sim. Então, isso faz muita Aliás, diferença. aqui em Brasília tem uma feira de produtos De orgânico. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Infelizmente, né, professor, ainda é muito caro, né? o produto orgânico aqui em Brasília, mas no interior, e nós temos pessoas que devem estar ouvindo a gente, acompanhando no interior, tem lá, que é até mais barato, até de graça ele mesmo produz tudo aquilo, né? Na verdade, assim, se você procurar nos lugares certos, você encontra, assim, a mesmo preço. Então, não faz tanta diferença, assim, e a qualidade é excepcional. O outro problema entre o orgânico
Natural. Industrializado. O industrializado ou com agrotóxicos é a beleza. Porque a beleza do que leva o agrotóxico para tratá-lo, para plantá-lo, ele é lindo, é grande, é bonito. O orgânico, ele já é, entende? Mas não sabe que ali é que está a nutrição. Mirradinho, né? Mirradinho, mas ali é que está a nutrição. E a outro processo, o frango, que eu, por exemplo, realmente a gente ainda, em determinados momentos, ainda usa o frango de granja. Mas nós em casa temos maior cuidado por causa da condição dos produtos que ele leva em 3 meses, 90 dias, ele está com 2 quilos. Quer dizer, é hormônio, tem um monte de... Resumindo, é veneno, né? Sim. E a gente come E a tudo gente, isso. praticamente, dependendo do preço, é o que mais está na mesa do brasileiro, é o frango. Quer dizer, e outra coisa, com bastante hormônio. E a carne de porco também, que é confinada, conduz a mesma coisa. E nos leva... Boi também. Exatamente. E o boi hoje que... eu saí da fazenda com 9 anos de idade. Quer dizer, quando eu vinha para Brasília, que eu saí da minha cidade, de uma cidade pequena, eu não sabia o que era me alimentar com um gado de origem confinada. Mas a diferença do sabor, quando a gente chega, muda, assim, na minha época, naquela época, 1950 e tal, que você vinha alimentado capão. Capão hoje o frango que você chama. Mas aquilo era preparado, ia para o giral, ficava lá no ceveiro 10 dias, 20 dias para você comer. Minha mãe, por exemplo, quando eu ia de férias, ela reservava 10, 20 galinhas no ceveiro antes da gente chegar praticamente um mês para poder... Eu pensei que você ia dizer antes da raposa chegar, né? Também. Mas mais rápido que a raposa. E outra coisa, a diferença desses alimentos é muito grande. A gente às vezes estranha, não, a gente vê um ovo de granja, ele é branco. Ele é grande, né? É grande. A gente vê um ovo de galinha caipira, é pequeno e é amarelo. Bem amarelo. Quer dizer, aí você, no olhar você já sente. Até você se adaptar, quem vem assim do interior, quem foi do sertão como eu para a cidade, até se adaptar com isso não foi fácil. Entende? Quer dizer, está no olhar, está no sabor e está na vivência, né? Eu lembro que eu fui um dia ao mercado e vi as laranjas, né? Como elas são bonitas. Brilhosas. Elas brilham, elas parecem que são envernizadas. Ceradas. Elas passam uma cera. Cara, aquilo é tentador. E você comendo aquele troço lá que veio de uma plantação que usou agrotóxicos, usou produtos químicos. E aí, como é que fica a situação da gente que mora na cidade e das pessoas que não têm acesso aos produtos orgânicos e naturais? Esse pessoal tá propenso a morrer? Não. A morrer? Como é que é? Não, assim, quando a gente fala em produtos orgânicos ou produtos não orgânicos, independente da forma como ele foi plantado e produzido, óbvio, a gente vai dar preferência para os orgânicos, né? E se a gente procurar um pouquinho mais, a gente encontra feiras livres, o próprio Ceasa, né? Então, alguns locais em Brasília tem como se fossem pequenas fazendinhas, pequenos produtores, onde você pode, né? Onde você pode comprar o alimento dali. Então, perto da casa da minha mãe, a gente tem um lugar, como uma fazendinha, onde eu vou lá e peço, eu quero um pé de alface, um pé de rúcula, um couve, ela vai lá e tira na hora do pé e entrega. Então, assim, totalmente livre de contaminantes, tirou da hora, fresco, né? Mas é um local um pouquinho longe, fica ali no Valparaíso, então não é tão localizado, tão central. Mas já nos supermercados, eu que ando, gosto de feira, né? Eu vou na feira do produtor, vou na feira em Planaltina, vou na feira do Guará, vou na feira da Ceilândia, dia de sábado ou domingo. Aí eu e meu cunhado, nós saímos, normalmente nessas feiras, aquelas casas de queijo, também distribuem uma cachaçinha na cuia. Sabia. Tinha que chegar na cachaçinha do lado. Aí
a gente encontra esses produtos. Depende da hora que você chega. Sim. Às vezes você chega já às 11h30, os Já produtos da vendido, feira né? orgânica já acabaram, entende? Aí você não tem que apelar. E aí também dá uma preparação nesse produto, jogar no vinagre, jogar na quiboa, entende? Dar uma desintoxicada Essa nele, boa né? funciona? Sim, professor? sim. Na verdade, assim, quando você vai fazer... Só terminando de responder a pergunta do Juan. Quando você vai adquirir, comprar um alimento, por mais que ele não seja orgânico, é melhor você comer ele do que não comer. Então, tem muita gente que fala, eu não como porque é cheio de agrotóxicos. Mas ele tem benefícios, né? Então, ele tem vitaminas e minerais importantes que, às vezes, só tem ali, né? Se você for comer um outro tipo de alimento, você não vai encontrar, né? Em quantidades. Então, você precisa ali ter uma alimentação. Quando a gente fala assim, aquela clichê, né? Alimentação colorida, é verdade. Né? Então, quanto mais variado o seu prato for, quanto mais colorido, mais nutrientes ele vai apresentar. E para fazer a higienização do alimento, sim, né? Então a gente chega da feira, por exemplo, no supermercado, né? Pega todos os alimentos, higieniza com água corrente, lava ali as folhas, as frutas, os vegetais, e aí você coloca numa baciazinha 1 litro, cada litro de água, uma tampinha, uma colher de água sanitária, ou a gente tem no supermercado o hipoclorito, que é próprio. Né? Mas se você olhar ali, algumas águas sanitárias, ela tem ali para higienização do alimento no próprio rótulo dessa água sanitária. Então ela serve para isso também. Então a medida é essa, 1 litro, uma colher para cada litro de água. E tem um tempo para deixar esse Tem. alimento dentro da bacia? Então os alimentos que têm a casca um pouco mais dura, as hortaliças, a gente deixa eles cerca de 10 minutos. As folhas tem que deixar um pouquinho menos, porque a folha é mais sensível. Né? Então, se você deixar ela muito tempo na quiboa, ela vai pegar o gosto da quiboa. Então, é cerca de 5 minutinhos ali em imersão. E depois tira, enxágua novamente em água corrente e pronto, tá limpinho. Pode guardar na geladeira e usar pra semana. Eu gosto muito de tomar café. Não sou, assim, de tomar café exageradamente, mas gosto de tomar café. Não existe proibição de você tomar café. Diminuir um pouco o que é? Depende da quantidade de café que você toma. Da caneca, né? Não, mas aí uma o que acontece? garrafa. Eu tomo café, o que eu gosto de tomar mais é de manhã. Aí, não é isso aqui, viu, pessoal? É um pouco menos. Isso aqui é, Esse aqui é não um pouco café, menos, Duas tá dessas. certo? água, viu? Mas seria em torno mais ou menos de 200 a 300 ml Não, por sem dia. problema, sem problema. O que a gente mais fala sobre o café é para pessoas que principalmente são muito ansiosas e têm problema para dormir. Que Né? ele não Então- vai dormir e vai aumentar E no a ansiedade. horário, né? Então, se você toma ali à noite, tem gente que depois do jantar gosta de tomar um café, só que às vezes isso atrapalha o sono, né? Então, uma das coisas que a gente pode até incluir, foi uma ideia que eu tive agora, é justamente falar sobre o sono, a higiene do sono. O que a gente precisa fazer antes de dormir pra gente ter um sono mais tranquilo? Porque tem muita gente que é tão agitada, vai pra casa com um monte de ideia, pensando no trabalho, né? Ou fica estressado, irritado, e aí chega na hora de dormir e não consegue. Perfeito. A outra Professor, coisa, eu só queria falar um pouquinho sobre... Diga aí. Eu queria passar uma pergunta para ela aqui. Não, então faça. Posso? O Michel Glauber, que é o nosso operador de áudio, está aqui do nosso lado, ele não pode vir aqui na frente, né? O pessoal vai conhecer ele depois. Ele pergunta o seguinte: qual a diferença do alimento transgênico e dos alimentos com agrotóxico? Você tem alguma Então, diferença? os transgênicos são aqueles alimentos que são modificados geneticamente. Então, eles foram modificados em laboratório e aí, para o produtor, ele é muito mais rentável, né? Então, você planta uma semente transgênica, ela vai crescer. As pragas não vão atingir aquela plantação, então ela vai deslanchar. Né? Então, ele vai, de 100% que ele plantou, ele vai colher quase que 100%. Os Então, defensivos já estão tudo ali dentro. exato, mas é exatamente isso. Os defensivos já estão dentro do próprio alimento. No código genético do alimento, ele já está ali. Né? Então, as pragas não vão atingir aquela plantação. Então, ele planta, ele colhe. Né? Já os alimentos orgânicos são aqueles que são livres de agrotóxicos. Então, os agrotóxicos são os tóxicos que são jogados extra, né? Então, fora do alimento. Então, Aí é legal. os venenos que são jogados Que por são fora. químicos, né? Sim. E é legal observar que, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não têm o cuidado de lavar esse alimento, seguindo aquela orientação que a senhora falou da água sanitária, e acaba com a fome. Você pega uma maçã, vai no mercado e pega aquela maçã, não lava aquilo Comendo ali. e sai comendo. Não, Aí- ainda tem outro detalhe aí.
o próprio quantidade que é jogado lá na produção, na plantação, às vezes há pessoas que estão colocando esse agrotóxico nas plantas, ele nem sabe ler ou está fiscalizando aquela quantidade. Aí você já pega aquilo com saturação de excesso químicos, Sim. vamos dizer assim. Aí você, além disso, esquece, ou então, por um momento de emergência, você pega uma fruta, principalmente as frutas vermelhas, por exemplo, morango, maçã, tomate, são as frutas mais sobrecarregadas de agrotóxicos, que ela conduz, né? E a gente chega assim, não, me dá maçã, passa a mão aqui. Já vi essa cena. Então, praticamente, a precaução, a gente deve ter precaução em tudo. Principalmente quando trata da gente mesmo. Isso daí é que nós, do Sintel DF, com a Unip, a professora Larissa, é que estamos tentando passar essa mensagem para aqueles que convivem e participam da nossa organização. Diga aí, do agrotóxico. O caso ainda é pior do que você imagina. Eu sou do interior do Espírito Santo e minha família lá eles têm um temporão que eles plantam tomate. E tomate é o seguinte, ele é temporada e você vai depender do valor do tomate. Sim. E o tomate usa muito agrotóxico, né? E o que acontece? Quando você aplica qualquer agrotóxico no tomate, você tem um prazo de validade, um tempo para você poder consumir aquilo ali. Mas o que acontece? O produtor está lá, aí no Ceasa, porque lá tudo vendido no Ceasa em Vitória. Aí o Ceasa, pô, essa semana o tomate tá a caixa não sei quanto. Mas ele aplicou o agrotóxico semana passada, parece que é 15 dias no mínimo. Para aproveitar o preço, ele não vai respeitar aquele prazo. Ele chega e já, leva para lá. Com menos de 15 dias ou 20 dias, que é o prazo ideal que está na embalagem. E manda para lá. Aí você fala que você não lava. Não é nem a quantidade, no máximo o problema é o tempo. Das coisas. E aí você chega lá, você faz isso que você está falando, né? Chega lá o tomate bonito e tal, e ele não cumpriu o prazo determinado. E como não é que está a situação? Né? Sim, mas isso que eu ia comentar. Esse é um problema Mas isso é muito porque, grande. inclusive lá, agora não sei agora, porque já tem um tempo que na época do tomate eu não vou lá. Eles aplicavam os agrotóxicos sem proteção alguma. Sim. Até para eles mesmos próprio trabalhador. Não, entendeu? aí eu só queria. Diga aí, Val, vou encerrar aqui que. Eu só queria colocar uma coisa. Você vê. Então, Você vê. É rápido, né? Você vê, esse país é o país do Deus dará. Não tem Entende? fiscalização. Quer dizer, é o país de Deus dará. Uma situação dela que é seríssima para a sociedade, que causa um custo violento nos hospitais. Sim. Por conta de pessoas doentes, de intoxicação, por câncer, conta de outras doenças e tal, mas não tem o mínimo de fiscalização dentro das áreas produtoras. Lembre aí alguma vez que você viu, não, fiscal da Secretaria está fazendo, ou então o produto está certificado, isso em cima do que o Coan está dizendo. O cara jogou agrotóxico no tomate ou na qualquer fruta, hortaliça e tal, mas variou o preço. O que ele está? A busca? Tira e vende. Exatamente. Quem compra não sabe. E a ausência do que fica prejudicado, infelizmente. E a ausência do governo é essa aí. É por isso que eu estava esperando que o novo presidente falasse sobre isso, entende? Que isso é uma proteção da sociedade. Reduzir as filas de hospitais. Exatamente. Professora Larissa, vamos lembrar aqui as datas.
Boa. Pode ler. Então, dia 6 vai ser reeducação alimentar, Sim. vai ser aqui no auditório do Sintel No DF, Sintel DF. aqui em Brasília. A gente vai Só um colocar no minutinho, site, por vai colocar favor. no site. Nós vamos colocar no site, vamos fazer o Vai estar no boletim, nosso site. mas tem uma limitação de 50 pessoas. Ah, tem limitação de vaga, então é bom que a pessoa que estiver exatamente. interessada seja rápida Já vai. para fazer sua inscrição, né? E isso são para todos, né? Para todos. todos. Para idosos, Interessados. para Se quiserem. Para trabalhadores da ativa, da trabalhadores ativa que foram demitidos, e quiserem demitidos. participar. Perfeito. Reeducação alimentar dia 6, é essa palestra. Vai ter todas essas orientações que a professora Larissa vai passar. Dia 9 vai ter também outra palestra que o tema é dietas da moda. Sim. Eu vou levar o Michel lá de graça, você não vai pagar nada. Dia 13 vai ser alimentação no diabetes tipo 2. Vai estender um pouco para os outros níveis também. Sim, né? Sim. claro. Vai tirar Todo dúvidas tipo sobre de isso. diabetes. Dia 16, o que é Comida de de verdade. verdade. Sim. Né? Eu Uhum. acho que comida de verdade a gente teve no passado, né, Walter? Tivemos. Eu tive. Que eu saí da fazenda com 8, 9 anos de idade. Perfeito. Mas vai ter caminhos que você pode ainda praticar. Sim, sim. Como que a uma gente pode alimentação fazer melhor, isso na né? cidade, né? No Isso, lugar. exatamente. Você se E dia alimentava de bem 20? até 9 anos, mas agora com 76 a professora vai te indicar como que você vai Não, eu fazer. já me oriento. Eu já me oriento. Dia Agora é 20. melhor ainda com a professora. Sim, Dia claro. 20, recomendação alimentar na hipertensão, que é uma palestra muito bacana, lembrando que nessa questão da hipertensão, o sal é uma coisa Eu que só Igual, queria- só só lembrando, antes que eu esqueça, lembrando que todas as palestras, todos os atendimentos serão de graça, Aham. tá? É a parceria que a gente fez, o sindicato, a Unip e a professora Larissa, e todos os atendimentos aqui serão de graça. E o horário? A horário é à tarde, Partir né? à 14, tarde. a partir das Nesses 14 dias, A a horas. partir partir das das 14 horas aqui no Sintel DF. E para se inscrever, ligue para o telefone do Sintel É o 10, sindicato. 3321-6674. Lembrando que a parceria é da Unip da 913 13 Sul, aqui em isso. Brasília. E assim, não sei como é que é as condições, mas se alguém estiver acompanhando, outra pessoa também pode participar. Sim, pode. Se vier alguém acompanhado de outra Pode. pessoa, Sim, tranquilo, pode participar sim. Além dos trabalhadores, Vai ser pode ser os dependentes. dependentes, Dependentes, acompanhantes. O marido, filho traz pode- o Exatamente. a mãe, o avô. Exatamente. pode trazer. Toda a Então família. aproveita e participa da Porque palestra. assim, gente são trabalha justamente os orientações trabalhadores. para a população Família geral, né? Então, assim, não tem idade, não tem limites. Perfeito. Professora e nutricionista Larissa Beatrice Barbosa, da Unip. Muito obrigado pela Obrigada a participação, por ter vocês. vindo aqui. Espero que muitos dos nossos internautas vão ter esclarecimentos, tiveram bons esclarecimentos em relação à alimentação saudável. Muito obrigado, tá? E eu espero que seja uma boa parceria. Já temos ideias bastante, né, pro ano que vem. Então, eu espero que seja bastante proveitoso pra gente. Perfeito. Walter Machado, É, obrigado pela presença. estaremos aí junto com a professora Larissa e contamos com a presença, que não se façam de rogados, que venham. Tá certo. Geraldo Coan, muito obrigado pela participação. Queremos agradecer a presença da professora, tá? Agora a gente vai sempre estar aqui junto, né, Walter? E nós contamos que a gente fez esse programa justamente para chamar os trabalhadores e seus dependentes para participar disso aqui, porque nós sabemos que nós precisamos de trabalho, mas se a gente não tiver uma boa alimentação e saúde, a gente não vai ter trabalho, condições de trabalhar. certeza. Então nós queremos que todos os trabalhadores participem, que puderem participar, participem, porque nós queremos o bem-estar do trabalhador. A gente, além de lutar pelos direitos dos trabalhadores, a gente também luta pela saúde dos trabalhadores, porque nós queremos trabalhadores que trabalham satisfeitos com o nosso trabalho em relação aos direitos trabalhistas, mas também preocupando com a saúde, não só dele, mas dos seus familiares. Tragam seus familiares também, que nós estamos aqui, a professora vai estar aqui à disposição, disponível para poder atendê-los. Eu gostaria Muito de lembrar também que a pessoa que quiser se inscrever em mais de uma das palestras também, tranquilo. Já, se cada quiser, vez. pode participar de todas. De todas, de claro. todas. Então, Pode são participar temas de todas. diferentes, a gente vai abordar coisas diferentes. Então, a nossa ideia é justamente passar informação de qualidade que sirva, né, de realmente informação boa para a população conseguir seguir as orientações.
Ah, tá aí. Qual é o contato da senhora? De repente tem alguém que está acompanhando o programa e quer entrar em contato, quer saber mais informações. Tem algum contato? Facebook, e-mail. Isso, telefone, se possível. Facebook, Larissa Beatrice Granciero Barbosa, vai me encontrar lá, a única que tem, na verdade. E-mail, larissagranciero@gmail.com. E aí pode me contatar por esses. Perfeito. Diga, Só um registro aos navegantes. Diga. Sindicato é um lugar onde se trabalha e com seriedade. Perfeito. E nós temos lado, que é o lado do trabalhador. E temos lado, que é o lado do trabalhador. Cuidar da saúde do trabalhador Faz essencial. parte. E do bem-estar. Professora, Doutor, só antes de Larissa, encerrar, se tiver algum outro sindicato ou entidade que esteja acompanhando e realmente achar interessante essa parceria, poderia entrar em contato com a senhora também, sem né? problema. Perfeito. E aqueles nos e-mails e no Facebook da professora pode entrar. Professora Larissa, esse copo que a senhora tomou água, nós vamos dar de presente para a senhora como uma lembrança da sua obrigada. entrevista aqui na Rádio Sintel. Eu tava tá bom? olhando, achei ele lindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, Coan. Não, estamos à disposição. Boa tarde para Ai, você, todos. boa tarde a quem Tchau. nos acompanhou. Tchau, aqui. Michel. Obrigado pelo trabalho. Michel Glauber. Acabou, Michel? Só que você tem que tocar, porque parece que tá trincado. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.